Salvador, Bahia. Eu sou pastor auxiliar na Arena Batista do Avivamento. Eu trago um abraço do meu bispo, do bispo Wagner Tavares, um pastor jovem de 39 anos, que nos lidera há quase 10 anos. Obrigado. Que nos lidera há quase 10 anos debaixo de uma unção poderosa. Quem nos abençoou também, louvo a Deus, e grava isso aí, viu? Minha esposa, que me abençoou para eu estar aqui. Tem que gravar para mandar para ela, viu, varão? Minha esposa, eu sou pai de 3 filhos. Eu tenho uma enteada de 21 anos, que vai completar agora 21 anos, um menino de 12 e uma menina de 7. Diz que crente não faz filho, faz tribo, mas eu parei nos 2 e na minha de 20 anos. Estou muito feliz, irmãos, em poder estar aqui compartilhando esta palavra. O missionário Denilson, de Curitiba, que a gente já saiu daqui já com um manto acertado lá para Curitiba. Em breve nós estaremos ministrando lá também. Mas eu não quero me alongar muito. Quero louvar a Deus também pelo casal ali que foi nos buscar no aeroporto. Cleo e Fabiola. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero que vocês dêem uma salva de palmas por essa igreja linda. Pastor, Deus abençoe. Eu disse ao pastor Reinaldo, Deus habita nesse ambiente, pela excelência do que vocês se propõem a entregar ao Senhor. O Davi, ele declarou, não entregarei nada ao Senhor que não me custe um grande sacrifício. E nós sabemos que hoje, manter uma casa espiritual aberta, está aqui consolidando, acompanhando, dando o de melhor, não tem sido fácil nos nossos dias. Mas louvado seja Deus na vida de cada um de vocês que tem contribuído para que esta casa continue em movimento. Por gentileza, Mateus capítulo de número 16. Louva a Deus também pela vida do pastor que nos antecedeu aqui na oferta. Que palavra poderosa. Deus abençoe. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Glória a Deus pela vida da banda que vai ministrar junto comigo hoje. Rapaz, esse pastor tem um vozeirão, viu? Rapaz, eu fiquei até com vergonha de cantar agora, né? Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Está projetando aqui? Podemos ler? Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo quanto ligares na terra será ligado, e tudo quanto desligares na terra será desligado. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Você pode fechar os seus olhos junto comigo, Pai? Esta noite é uma noite marcada, uma noite que o Senhor determinou para que ciclos fossem iniciados e ciclos fossem fechados. Nós estamos em uma conferência cujo tema é Igreja em Movimento. Então, ó Deus, nessa noite, que não seja o homem a ministrar a Tua palavra, mas que, ao tatalar das asas dos anjos, o Senhor possa soprar do Teu Espírito sobre esse ambiente. Como foi bom adorar ao Senhor enquanto as canções estavam sendo cantadas. Como foi bom trazer oferta ao Teu altar. Mas nesta hora, Deus, a nossa mente está cativa à voz do Teu Santo Espírito. Nós não queremos sair daqui dizendo: poxa, como o pastor pregou. Nós queremos sair daqui dizendo: Deus falou comigo e eu estou feliz. Toma cativo agora, Deus, neste quarteirão, na frente, atrás, de um lado, de outro.
Onde tiver um espírito, ó Deus, que queira atrapalhar a semente cair na boa terra, nós agora atamos os passos desses espíritos e declaramos que esse ambiente, vedado pela tua presença, que uma bolha de fogo possa nos cobrir. E onde, ó Deus, esta palavra chegar, que queime os corações daqueles que ouvem. Assim como o Senhor ministrou meu coração desde lá de Salvador, assim como o Senhor ministrou meu coração dentro do quarto hoje, quando eu ainda buscava a tua presença, que o Senhor possa nos incendiar nessa noite, para a glória do nome de Jesus. E você que ora comigo diz: aleluia. O mês de agosto para mim tem sido um mês produtivo. Então estou com a garganta um pouco cansada, mas eu prometo que eu irei entregar da fruta que o Senhor me deu, eu vou te entregar até o caroço. Não vou levar nada de volta para Salvador. Eu quero introduzir esse texto contando uma história que um apóstolo lá da Bahia nos contou, dizendo que um pastor no interior, ele chega na igreja já em cima do horário do culto, e ele chega com alguns decretos proféticos. Ele tinha gabinete para atender, pessoas para aconselhar. E de repente ele encontra um jovem que estava ali organizando as coisas no altar. E ele entrega aqueles banners para que aquele jovem pudesse prender na parede. Só que o pastor entregou a ele o banner, mas não havia entregue a ele uma ferramenta. E o jovem, sem saber direito como iria colar ou prender aqueles banners com atos proféticos, com palavras proféticas nas paredes, ele tinha os banners e tinha os pregos. Ele vai no altar e ali no canto tinha um microfone. De repente ele pega o microfone, e era o único microfone que tinha no culto, e ele sai, pastor, prendendo os banners. Quando o pastor sai do gabinete, vem para o altar para ministrar a palavra, ele encontra os banners todos colados, todos presos no altar. Mas quando ele pega o microfone para pregar, o microfone fica... Era o único microfone que tinha para a ministração daquela noite. A intenção daquele jovem foi boa? Sim ou não? Só que a ferramenta que ele estava usando não era adequada para aquele tipo de serviço. O que é que eu quero introduzir? Como eu estou introduzindo esta palavra ao seu coração essa noite? Existem ferramentas que Deus preparou para todo tipo de serviço. E o microfone, ele não foi feito para prender banners na parede. O microfone foi feito para que a nossa voz, as meninas que cantaram, os rapazes que cantaram, muito lindo a voz daqueles que cantaram, pudesse ser ouvido a alguns metros. Assim Deus, ele constituiu a nossa vida por um propósito. O que seria de mim hoje para sair de Salvador? Eu saí de Salvador às 6 horas da manhã, 8 horas e 35 minutos eu estava chegando em Congonhas. Se eu fosse vir de carro de Salvador até aqui, eu iria durar algumas horas, algumas mais horas para chegar aqui. E se eu viesse andando alguns dias? Eu louvo a Deus porque antes do produto ser feito, Deus deu a ideia a alguém para que esse produto fosse feito. E eu quero já introduzir uma vez mais essa palavra ao seu coração. E eu quero te pedir, por educação, olhe para essa pessoa que está ao teu lado e diga para ele: você é a feitura da mentalidade de um Deus que sonhou com você. Aleluia. A ideia do produto, antes do produto ser estabelecido, antes Deus dá a ideia. Antes de Deus criar ou formar qualquer coisa, a ideia está dentro de Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Deus disse em uma linguagem teofânica, Deus desce até o jardim, chama Jesus, chama o Espírito Santo e diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A ideia já estava em Deus, a ideia já estava com Deus. Deus reúne ali a Jesus e o Espírito Santo diz: agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a ideia de Deus é pegar o homem e entregar na mão do homem, diga comigo, governo, domínio e autoridade.
Deus não nos fez para estarmos às margens daquilo que Ele projetou para nós. Deus nos fez para dominarmos sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre todas as situações que possam vir a querer nos afligir. A ideia da feitura de Deus não foi criar um ser que seria falível. A ideia de Deus não seria criar um ser que iria perecer ou iria morrer. Não, Deus nos fez, nos formou para sermos cabeça. Só que o inimigo das nossas almas, quando ele resolve se rebelar nos céus, a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo de número 28, a partir do versículo 11, é uma carta tipológica, o rei Tiro é um tipo de Satanás, e lá está escrito assim: tu eras querubim celestial. As suas roupas eram como pedras afogueadas. O teu esplendor, quando você cantava, os anjos se dobravam. Ali era um tipo de Cristo. Só que ainda no capítulo 28, a partir do versículo 11, está escrito assim: tu estavas onde? No jardim de Deus. Agora pensa comigo. Satanás, um ser celestial, um anjo, que quando ele passava, as pedras brilhavam com o esplendor das suas vestes. Ele agora está no jardim celestial, no jardim de Deus. E ele vê Deus descendo no jardim. E de repente ele vê Deus se inclinando no jardim e moldando um barro. Quem gosta de futebol sabe o que eu vou falar agora. Quando um atacante, um cara que é o fera do Esporte Clube Vitória, que é meu time de coração, alguém fez assim, shh. Desculpe os tricolores aqui presentes. Quando um atacante ele está em campo e ele está indo a caminho do gol, que ele está pegando na bola, a plateia já faz o quê? Levanta. Porque diz, vai sair uma boa jogada. A expectativa é grande. E o nosso adversário, ele vê Deus descendo no jardim e de repente ele vê Deus se inclinando e pegando um barro. E ele diz, não, Deus está ficando doido. Ele diz, não, Deus agora, é como a visão de Daniel, é ancião de dias. O que ele está fazendo ali? Deus agora está brincando com barro. Deus começa a fazer um boneco. Faz o tronco, faz as pernas, faz a cabeça. Eu sinto a graça de Deus nesse ambiente. De repente Deus diz, puxa, está pronto, e agora? Fôlego de vida. Aquilo que era apenas uma criação, aquilo que era apenas uma ideia, agora passa a andar no jardim. Passa a caminhar no jardim. E Deus diz, olha, estou entregando a você aquilo que eu criei, que é o meu jardim particular. Eu estou entregando a você aquilo que está dentro de mim, um fôlego de vida. Receba a vida, receba a vida. Agora eu te dou poder, domínio sobre tudo. Só que o nosso adversário, talvez nós aprendemos errado em relação ao que ele pensava em comparação a Deus. Eu sou crente desde 1995. E eu sempre ouvia dizer que o meu adversário e o seu, ele quis sempre ser superior a Deus. Não era assim que a gente ouvia? Só que a Bíblia diz em Isaías, capítulo de número 14, versículo de... Não era nada disso que eu ia pregar, meu irmão. Está tudo aqui, Jesus. Capítulo 14 de Isaías, versículo de número 14, a Bíblia diz o seguinte: subirei as nuvens acima lá, subirei a mais alto do que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante a quem? Não, fiquei sozinho. Serei semelhante a quem? Olha qual era o desejo do nosso adversário. Mude o versículo. Contudo, as profundezas... Não, deixa só no 14. Olha o que ele diz. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Só que no capítulo de Gênesis 1, versículo de número 26, ele disse, eu vou falar meu nome, se você quiser você fala o seu. Eu vou fazer Jailton, a minha imagem e semelhança.
Só que Deus não falou só isso. Salmos de número 8, versículo de número 6. Olha o que a Bíblia diz. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo sujeitastes debaixo dos seus pés. Vamos lá? Todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também. As aves dos céus, o peixe dos oceanos e tudo que percorre sobre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Volte lá no Salmo 6, versículo 4. Olha o que está escrito. Volta a ti, Senhor, liberta minha alma, salva-me por teu amor misericordioso. Porque entre os mortos não há adoração a ti, no túmulo, quem poderá te render louvores? Estou esgotado de tanto gemer, ainda não é esse texto, fugiu agora, mas está escrito assim: tu criastes um ser um pouco menor do que os anjos, e o revestiste de poder. É Salmos capítulo 8, versículo 4. Quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroastes com glória e com honra. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés o pusestes. Quando não sabemos o nosso real propósito, o abuso é inevitável. Além de Deus ter sonhado com você, além de Deus ter escolhido você e ter te feito um pouco menor do que os anjos, ele disse: não, ainda está pouco. Eu vou revestir ele com poder. Eu vou colocar dentro dele um poder que, ainda que ele não entenda, mas quando ele abrir a boca, e o texto que nós lemos em Mateus capítulo 16 está dizendo isso: e eu lhes entregarei as chaves dos céus, e aquilo que você ligar no céu, aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu, aquilo que você desligar na terra, será desligado no céu. Eu quero profetizar para crentes nessa noite. Eu estou declarando pela autoridade que há no nome de Jesus: você não nasceu para viver às margens daquilo que Deus sonhou para a sua vida. Você nasceu para dominar, você nasceu para manifestar o reino, você nasceu para ser aquilo que Deus sonhou com você. Ilã, eu estou profetizando: chegou o tempo de você se movimentar no mover profético de Deus. Deus nos fez para ser eternos. Deus nos fez para andar por sobre as águas. Só que na forma de Deus, Deus nos fez para vivermos dentro daquilo que nós chamamos, que a Bíblia diz, da vontade de Deus ser boa, agradável e perfeita. Só que na forma de Deus, o nosso adversário, por saber que ele não podia ir contra o seu Criador, o que é que ele fez? Ele disse: eu vou tocar no homem, eu vou tocar na criatura. E eu disse há poucos instantes que quando nós não sabemos o nosso propósito, o abuso é inevitável. Quando nós não entendemos para que nascemos, por que nascemos e vivemos naquele mundo onde nós tudo perguntamos a Deus: ó céus, ó vida, ninguém tem paciência comigo? Não sabemos para onde vamos, não sabemos o que iremos fazer. O nosso adversário, ele se aproveita dessas brechas e aí aprisiona nas bebidas, aprisiona na prostituição, aprisiona na escassez de vida sentimental. Ele nos aprisiona de alguma forma para que a gente continue vivendo, continue à mercê, continue às margens. Só que a Bíblia diz que para isto manifestou-se o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Até aqui, eu quero ler novamente com vocês o texto de Mateus capítulo 16. Versículo 13, diz assim: e chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizes os homens que eu sou?
E eles disseram: uns dizem ser João Batista, outros Jeremias, outros um dos profetas. Nós estamos subalternos ao tema igreja e movimento. E dentro de uma teologia coerente, para que a gente possa abordar esse tema, nós precisamos voltar ao início. E voltando ao início, nós entendemos um ponto crucial de onde foi que Jesus, pela primeira vez, falou sobre este termo, eclésia, igreja. E se você ler comigo aqui, a partir do capítulo 16, os discípulos de Jesus estão sendo instruídos por ele para terem cuidado com o fermento dos fariseus. Foi lido aqui pelo pastor sobre os pães multiplicados. Jesus está orientando eles, chegando Jesus, os fariseus e os saduceus, para tentar impedir-lhes que mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo, capítulo 16, versículo 2, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizes, haverá tempo, porque o céu está rubro? E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho? Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão um sinal do profeta Jonas. E deixando retirou-se, e passando com seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de comprar pão. E Jesus disse-lhes: advirto, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Os homens estavam caminhando com Jesus, e quando Jesus fala com isso, o que é que um discípulo olha para o outro? Quando nós não vivemos numa ambiência espiritual, nós pensamos que alguém que está caminhando conosco sempre vai viver na carne, nunca vai viver no mover apostólico e profético. Jesus está falando com os discípulos: eu advirto a vós que não vos cuidado, acautelai-vos, pois, com o fermento dos fariseus. Eles estavam pensando que Jesus estava falando sobre o pão carnal. Jesus diz: meus filhos, e cá entre nós, quando é algum discípulo que já está caminhando conosco há muitos anos, a correção não é assim, né? Meus filhos, homem de Deus, acorda, rapaz, tu já está caminhando comigo há muito tempo, tu já está andando comigo, você já conhece a forma, o modo que nós trabalhamos. Jesus olha para eles assim: meus filhos, há quanto tempo vocês estão andando comigo e ainda vocês não entendem o que eu estou falando? Há quanto tempo vocês estão caminhando comigo? Versículo de número 7. E eles arrazoavam-se entre si, dizendo: é porque nós não fomos no mercado comprar pão. Andando com Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando. E eles ainda pensam: Jesus está ainda num ambiente terreno. Jesus ainda está falando de coisas carnais. Não, Jesus já estava em outro nível. Versículo 9: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para com 5.000 homens? E de quantos cestos vocês levaram? Jesus traz a memória dele, rememora a eles aquilo que ele fez lá atrás. Vocês não lembram das outras multiplicações, da outra multiplicação de pães? Versículo de número 11: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Então, só aí a ficha caiu. Então compreenderam que não dissera que se guardasse o fermento de pão, mas da doutrina dos fariseus. Aí nós pulamos para o versículo 13. Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é um dos filhos de um governador, que ele cria a cidade e dá o nome a César, ele consagra aquela cidade a César. E é por isso que esta cidade se chama Cesareia de Filipe. Jesus está aqui na cidade romana, onde César é o imperador da época, é aquele que está governando o tempo. Jesus agora, chamando seus discípulos, ele sabia o que muitos lá fora estavam falando ao seu respeito. O que as religiões hoje, até hoje, apresentam a Cristo, apresentam ele como um profeta. Você já observou que todas as vezes, ou na maioria das vezes que Jesus operava um milagre, pastor Reinaldo, ele sempre dizia: olha, vai e não conta nada para ninguém. Vão, ou apresentem-se ao sacerdote, ou então lave-se num tanque, ou então não conte nada para ninguém. Por quê? Porque a ideia de Jesus não era levantar uma ideia pseuda de que ele era um profeta.
Por quê? Porque eles iriam somente atrelar as manifestações daquilo que Jesus poderia fazer e não iriam observar aquilo que Jesus estava pregando ou vivendo. Jesus, aqui, ele está indo na contramão daquilo que Roma dizia. César, governador da época, existia uma lei que não poderia ter 2 reis. Quando Jesus está perguntando aos seus discípulos, o que estão dizendo aí que eu sou? Alguém toma a palavra e diz que tu és João Batista. Outros diz que tu és Elias. Ou um dos profetas. Eles trouxeram para um ambiente não desfazendo ou não menosprezando aquilo que foi João, aquele que preparou o caminho. Aquilo que foi Elias, o homem que orou e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto, guerreou contra os profetas de Baal, de Azera. Só que Jesus, ele não é um profeta. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Quando Pedro, ouvindo tudo que estava falando de Jesus, olha agora, não, eu não me importo com o que os de lá de fora estão falando sobre mim. O que me importa saber é o que vocês, que são meus discípulos, o que me importa é o que vocês, que caminham comigo, que comungam comigo, o que vocês pensam sobre mim? Pedrão, lembra de Pedrão? Pedrão, aquele que desmanha a espada, aquele que vai contra a turba, quando a turba vem pegar Jesus para prender. Aquele que olha para Jesus ainda nesse capítulo, olha para Jesus e diz assim: Senhor, não lança essa maldição sobre o Senhor. Aí Jesus olhando para ele diz: arreda Satanás, porque tu não cogitas as coisas celestiais, mas as coisas que são da terra. Pedrão toma a palavra e ele recebe uma revelação de Deus. Repita comigo: a revelação de Cristo, só vem para aqueles que buscam a Deus. Até então, Jesus está caminhando com eles e o nome Cristo ainda não havia sido citado. Quando ele toma a palavra, ele diz: não. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui Cristo é um título. Cristo é um título. Assim como César era um título. Assim como o faraó era um título. Só que esse título dado, pastor Henrique, a Jesus, está dizendo literalmente: ele é o Filho de Deus, o Messias aguardado. Só que na mentalidade do povo judeu, o Jesus, o Salvador, ele viria montado num cavalo branco, deitado em um berço de ouro. Só que Deus, ele vai na contramão de tudo para confundir aqueles que se acham, aqueles que são, que pensam que são. Quando Jesus ele vem, não tem lugar para ele reclinar a cabeça, dormir. Alguém abre a manjedoura, ele nasce numa manjedoura. Nasceu humilde, uma família humilde, nasceu de uma forma de milagre. Sabe por quê, queridos? O nosso Cristo, ele olha para Pôncio Pilatos quando ele está preso. Ele diz: olha, eu não sou aquele que tem um reino aqui na terra. O meu reino não é daqui. O meu reino não é aqui. O meu reino é do lado do meu Pai, nas mansões. Eu estou profetizando ao teu coração. Você não nasceu simplesmente para viver uma vida inteira caminhando com Jesus e morrer e ir para o Hades. Não, você nasceu para ser do céu. O céu é o seu destino. Firmado em misericórdia, vamos, justiça e igualdade, vamos, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Cante, a tua igreja te adora.
não era um nome tipicamente judeu, mas eclésia do grego. Dentro, os romanos usou isso. Os romanos usou isso emprestado dos gregos. E o que significava isso? Eclésia, para os romanos, era alguém que representava César. Era alguém que representava o Império Romano. A eclésia de Roma era alguém que era designado por César para representar o governo romano em todo o império. Só que quando Jesus está aqui com seus discípulos e diz: Pedrão, você não recebeu revelação da carne, você não recebeu revelação do sangue, mas você recebeu uma revelação celestial. Por quê? César está pensando que somente ele tem uma eclésia. Mas eu estou lhe dizendo, você é pedra. E sobre esta pedra, agora Jesus aponta para ele: a minha eclésia vai passar por tudo que tiver de passar por aqui. A eclésia de Roma vai passar, os seus anos áureos vai passar. Mas a minha eclésia, eu vou para perto do Pai. Ah, não, só 2 pessoas entenderam isso. Só 3 pessoas. Eu quero profetizar para você. Jesus estava dizendo: a minha igreja vai passar o que tiver que passar aqui, mas naquele grande dia, eis que os olhos verão o Filho do Orabacalavaste. Os olhos verão o Filho do Deus vivo descendo sobre as nuvens, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus. Quem tem certeza disso? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, Justiça e igualdade. bondade. Bondade e fidelidade. Levante suas mãos, levante. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, 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 aleluia. Só que quando Jesus, ele se revela como Cristo, ele não simplesmente fez uma aparição para os seus discípulos e acabou. Não. Ele disse, vamos lá, continue comigo no texto. Versículo 17 do capítulo 16. E Jesus respondendo disse-lhe: Pedro, tu és... bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que o revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aqui é algo muito poderoso, irmãos. Eu cresci entendendo que o inferno era um lugar onde as almas iriam. Era tipo uma repartição pública, pastor Reinaldo, onde os demônios entravam e saíam, onde eles faziam reuniõezinha dizendo: eu agora vou para a zona sul, eu vou visitar a casa de fulano, aí voltava para dar relatório. Não, a Bíblia diz que o inferno é uma prisão. Deus construiu o inferno para prender Satanás e os seus demônios. Mas quando Jesus está dizendo aos seus discípulos: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele estava dizendo: a igreja Ilã em São Paulo vai se movimentar tanto em Deus e em Cristo que o inferno não vai resistir. Por quê? Porque as almas não irão mais descer para lá, porque vocês vão multiplicar, vocês irão ganhar alma, vocês irão se movimentar em curas, em milagres, em prodígios, em sinais. Eu estou profetizando para a tua vida. Existe um tempo novo, existe um tempo onde os dons irão voltar a fluir, onde os ministérios irão ser levantados. Eu estou declarando a olhos abertos, e debaixo desta unção existe um tempo sendo marcado neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Igreja, eclésia, nem é uma palavra religiosa. Nós usamos o nome igreja
E dentro disso nós estabelecemos normas, regras, dominações. Só que quando Jesus, ele vem à terra, ele não estabeleceu uma religião. Pastor Ébano, lá na igreja também tem o pastor Ébano. Pastor Ébano, só que ele é mais moreninho, né? É queimadinho com o sol da Bahia. Pastor Ébano, quando o Senhor Jesus fala isso para Pedro, ele não está estabelecendo uma nova religião. Se religião prestasse, Jesus teria não somente uma, teria várias. Jesus não estabeleceu a igreja com o intuito de manipulação, de persuasão. Não. Jesus estabeleceu a igreja para que nós fôssemos aqueles que tenhamos sobre nós o talite, a cobertura do Senhor. Sobre as nossas mãos o cajado que direciona, a vara que corrige. O Senhor Jesus estabelece a igreja não para ser um lugar onde normas e regras são estabelecidas com peso, não. O Senhor Jesus estabelece a igreja para que nós possamos fluir em graça. Olha quais são as bases do reino de Deus. Olha quais são as bases do governo de Deus. Justiça, igualdade, bondade e fidelidade. São os rudimentos da base daquilo que o Senhor Jesus, ele estabeleceu para nós. Só que dentro disso, eu quero te fazer uma pergunta. A palavra embaixador é uma palavra religiosa? Não. A palavra cidadão é uma palavra religiosa? Não. Só que a tua Bíblia te chama de cidadão dos céus e embaixador em cadeias. Não, eu vou repetir isso aqui. A Bíblia te chama de cidadão do céu. E a Bíblia te chama de embaixador em cadeias. Eu viajei para Portugal, passei pela Espanha e passei por Amsterdã. Dentro desses países, nós temos lá a embaixada brasileira. E o que é que o embaixador faz? O embaixador é um brasileiro, seja de São Paulo, seja da Bahia, é um brasileiro que foi preparado pelo Brasil para poder ser enviado para outro país. Para quê? Para quê? Representar. Alguém está pegando isso aqui. Para representar. O embaixador, ele é enviado pelo país de sua origem. Eu vou mastigar isso aqui, mastigar, até você entender. O embaixador, ele é alguém que foi preparado pelo seu país, foi tirado daquele país, foi colocado no país estrangeiro, estranho para ele representar o país da sua origem. Vamos lá? A Bíblia diz: não foste vós que me escolheu, mas fui eu que escolhi a vós. E para que foi que Deus nos chamou? Para que foi? Para vir para o culto todo domingo, sentar, ouvir a palavra, encher a barriga e ir embora. Para vir para uma conferência como essa e sair daqui, ligado no 220 e no outro dia voltar a viver uma vida natural. Para vir para o culto de manhã, às 10 horas, ouvir uma palavra e voltar para casa e continuar vivendo a vida mundana, a vida terrena, a vida transitória. O apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo 16, ele diz: não fixem os vossos olhos naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Você não é um ser carnal tendo experiências espirituais. Você é um ser espiritual tendo experiência carnal. Só que você precisa entender que para que você, como embaixador em Cristo, como cidadão dos céus, você precisa ter linguagem celestial. Você precisa andar como alguém que é do céu. Você não pode se parar, se embaraçar. Você está em movimento. O teu corpo pede movimento. Por quê? Porque senão as veias entopem, o coração para de bombear sangue, para que você possa representar o reino de Deus. Deus está hoje te munindo de ferramenta. Deus está hoje te capacitando
capacitando, Deus está hoje te levantando. Eu estou profetizando para uma igreja que não vai se conformar mais como aqueles que estão esperando ainda o Messias voltar. Não, você vai se movimentar por aquilo que você já crê. Ora, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Eu estou vendo pastores sendo levantados, eu estou vendo profetas sendo levantados, eu vejo essa região sendo inundada pela glória de Kabadaka. Cante isso, cante isso. Vamos, teu é o reino, teu, tua, teu reino, oh, teu é o reino, teu e tua. Jesus não veio trazer religião, Ele não abriu nenhuma. Reinos conquistam, reinos rompem fronteiras. A palavra embaixador não é uma palavra religiosa, não, mas a Bíblia te chama de embaixador dos céus. Eu estou aqui para ativar a tua vida, o teu chamado. Eu estou aqui para eu ativo a tua vida ministerial, eu ativo a tua vida espiritual. Eu quero mandar eu livro a tua vida de toda inércia, de toda paralisia, de todo ostracismo. Você vai avançar sim. O reino de Deus, através da sua vida, vai ganhar novos territórios, vai crescer, vai expandir, porque o reino rompe, 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 o reino rompe. Você vai romper. O reino, ele não gera somente súditos. O reino gera cidadão. Vocês lembram quando Dom João VI foi escarregado lá de Portugal? Ele vem para o Brasil, e quando ele chega aqui no Brasil, o Brasil se tornou Portugal. Por quê, pastor? Pergunta aí, por quê, pastor? Só 3 pessoas querem saber. Pergunta aí, vá. Porque o reino é estabelecido onde o rei está. Não, eu preciso interpretar isso para você. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus. Mas os seus não receberam. Rejeitaram o rei e automaticamente rejeitaram o reino. Só que João capítulo 1, versículo 11. Mas todos aqueles quanto o receber. Todos aqueles quanto o receberam foram constituídos por serem filhos de Deus. O reino, de forma alguma, se difere do rei. Onde o rei está, as coisas são nobres. Onde o rei está, a religião transforma pessoas em membros de igreja. Mas o reino transforma membros de igreja em discípulos. A religião cria barreiras, mas o reino rompe as barreiras. A religião delimita, pastor, o seu crescimento, só vai até ali. Mas o reino, ele diz, cresce, avança, muda,
Sacode! Ei! A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 12, diz: em verdade vos digo, que quem crê em mim fará também as obras que eu faço, e por elas a maior. Isto implica em expansão, em movimentação. Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Vamos lá. Pai Nosso que está no céu. Ó, antes de Jesus falar sobre outras coisas, sobre perdão, sobre pão e sobre libertação, o que vem depois dessa frase que você acabou de dizer? Santificado seja o seu nome. O desejo de Jesus nunca foi simplesmente manifestar-se de uma forma de um curandeiro. O desejo de Jesus nunca foi somente oferecer ao povo cura para a sua carne. Todas as vezes, e algumas das vezes está registrado em Lucas e Mateus, e em Lucas especificamente quando ele está fazendo um tratado para Teófilo, mas em Mateus e Marcos, ele vem tratando sobre as curas milagrosas que Jesus fez. Só que em todas elas o desejo de Jesus foi manifestar o reino. Na oração que Jesus nos ensina, ele nos ensina o que é prioridade. E sabe o que é prioridade? Não é o pão nosso de cada dia. Não é perdoar aquele a quem nos ofendeu. Não é livrai-me do mal. Amém. Não. A prioridade de Cristo é: venha o teu reino. Ó, e quando o reino de Deus se manifesta em uma geografia, o índice de criminalidade naquela região precisa cair. O índice de prostituição precisa cair. O índice de homicídio, de suicídio, de latrocínio precisa cair. Hoje nós não precisamos mais de bons pregadores. Nós já temos bons pregadores. Hoje nós não precisamos. Hoje nós não precisamos mais de bons cantores. Nós temos muitos, vários. Hoje o que nós precisamos é de uma igreja que se comprometa a viver o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus ensinando os seus discípulos a orar, ele disse: o Pai é nosso, mas o desejo que eu tenho é de que venha o teu reino. E ele, concluindo a frase, ele disse: e seja assim como no céu, faça na terra também. Assim como no céu. No céu não tem depressão. No céu não tem ansiedade. No céu não tem falta de paternidade. No céu não tem abandono. Meu Deus. Rabacalavaxonde amande cabaias. E aí onde camando, yarabacalavaxande lebecalabai. Nos céus não tem abandono, no céu não tem traição, no céu não tem escassez, no céu não tem coelba, não tem baza, no céu não tem a traição que o homem faz com a mulher, que a mulher faz com o homem, no céu não tem abandono, no céu não tem prostituição, o céu tem paz, tem gozo, tem vida, tem restauração, tem cura. Deixa o céu descer. Vamos, você pode cantar isso, cante. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, cante. Pois teu é o reino. Vamos, vamos. E tua é a Vamos, isso. Pois
deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Você pode por um instante levantar as suas mãos e você começar a exaltar a Ele. Vamos! E que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa festa, nosso Deus, que se abra o céu, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino A nossa fé. Você pode vir comigo nas palmas. Você pode comigo, vamos. Que se abra, que os céus fechados. Vai batera, vai batera. A nossa fé e esperança estão em Deus. que os céus fechados se abram, teu Reino vem mover. A nossa fé e esperança. Deus, grande Deus. Yeshua. Dentro dessa consciência, eu gostaria de saber você, que ouviu falar desse reino, que ouviu falar de ser cidadão dos céus, que ouviu falar de que o Senhor Jesus tem uma morada reservada, exclusiva para você. Eu não estou te ofertando uma religião. Religião, eu estou fora. Eu estou te oferecendo dar as mãos a Jesus e caminhar uma vida de busca, de entrega. Enquanto a igreja está orando, tem alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer uma aliança com Jesus, tendo a consciência daquilo que foi ministrado? Ou alguém que gostaria de renovar a aliança com Cristo? Se tem alguém aqui nessa noite, toda a igreja abaixa a mão. E eu quero que só você que gostaria de fazer uma aliança com Jesus, dê um sinal com a sua mão que eu quero orar e abençoar a sua vida. Vamos? Cadê você? Cadê você que gostaria de aceitar a Jesus nessa noite?
Cadê você que gostaria de renovar a aliança com Cristo? Enquanto a igreja está intercedendo, enquanto a igreja está com os olhos fechados, se você quer vir aqui à frente agora, esse é o momento. Tem alguém nessa noite que gostaria de vir para Jesus? Se você estiver perto de alguém e está sentindo uma dificuldade, ore por ele, clame por ele. Yeshua.